Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo de Romanos, essa é o capítulo número 17, ou parte número 17 do vídeo. A parte número 16, com certeza vocês já devem ter visto, a parte número 16 tem um título diferente e ela tem 6 partes. Foi um jeito estratégico que eu fiz como teste para ver se vai dar certo, para ver se chama mais pessoas para assistirem toda essa série. Entendeu? Parte 16, que é a parte anterior, ela tem outro título, tem 6 partes, mas está tudo relacionado. Essa é a parte número 17, que eu disse que ia continuar por Romanos 7. Então só quem está assistindo esse vídeo, assistindo essa série, vai entender as coisas que eu falo. Quem não assiste não vai entender, tá certo? Romanos, capítulo 7, eu vou ler até aqui mais ou menos o verso 7. E já vou dizer, irmãos, é complicado. É muito lindo o que Paulo escreve aqui, mas é complicado. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se o marido morrer, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, livres da lei, estamos mortos para aquilo em que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Só até aqui tem revelação para tudo, qualquer parte da palavra. Apareceu aqui caducidade da letra. Paulo se refere mesmo às letras da Torá, onde elas se tornam caducas se não tem a revelação do Espírito. E a revelação do Espírito é a que te leva a você comparar as palavras da Torá com as palavras dos profetas. Por exemplo, rapidinho, na dispensação da Torá, as festas eram coisas ocultas. Você vê a justiça de Deus manifestada nas festas. Sim, o povo estava preso no Egito, foi liberto do Egito, mês 1, dia 14. Aquele foi considerado mês 1 para eles. Foram libertados. Antes eles eram escravos no Egito. Agora Deus levaria eles para uma terra, onde Deus daria para eles uma terra para eles plantarem. E como em respeito até, em modo até de gratidão para Deus, Deus estava querendo para eles a primeira parte de toda a plantação, de todos os animais, primícias para Deus. Mas Deus, como é justo, ele usava essas primícias para alimentar os levitas que não tinham terra diante do Senhor. Da parte do próprio Deus, para alimentar os pobres, as viúvas, os necessitados. Então, por causa dessa justiça que vinha do próprio Deus, mas Deus deu trabalho para o povo, cada um tinha que trabalhar, plantar, colher, tudo mais. Por causa dessa justiça, as viúvas, os pobres, os necessitados eram alimentados, os levitas tinham a sua porção, eles recebendo o dízimo, tinham que entregar o dízimo dos dízimos. Quando se fala de primícias, se fala de dízimos, se fala de dízimos, se fala de primícias, e quando se fala um e outro, nós temos que ver a revelação lá no Apocalipse. 144 mil são entregues como primícias para Deus. Como a igreja vai estar fora disso? Não é o foco do vídeo, mas fica aí para você já meditar. Falou de dízimo, falou de primícias, fala de plantação, e tudo isso na realidade do Novo Testamento é Cristo e a igreja. Daqui já surgiria um estudo do dízimo que os irmãos estão tanto pedindo. Mas irmãos, eu já estou dando a luz. Poxa, cata a Bíblia, clica aí no negócio do campo de pesquisa, separa 2 horas, fica um final de semana sem fazer alguma coisa e vai procurar dízimo, primícias, vai na frente. E ver que vocês vão cair lá no Novo Testamento como Cristo e a igreja, sendo o dízimo, as primícias para Deus, realidade. Toda a lei era figura. Só o dízimo que é a realidade? Os 10%? Os 10%? O dinheiro? Nem era dinheiro no livro da lei. Quando a pessoa não podia pegar o seu animal, as suas coisas e levar até a Deus porque morava longe, porque as terras foram repartidas, Deus mandava transformar em dinheiro e depois quando chegasse lá perto do tabernáculo, do lugar que Deus escolheu para ele ser adorado, transformava aquele dinheiro em outras coisas que era para ser entregue como primícias.
Tudo fala, tudo converge em Cristo e a igreja. Entende? Por que eu falei tudo isso? Não é o foco do vídeo, mas por que eu falei? Porque eu já dei luz para vocês irem buscar sobre o dízimo. Até que eu faça o estudo. Será que vai ficar esperando, irmãos, tudo até que eu lance um estudo falando de dízimo? Porque vocês não vão encontrar pessoas falando isso no YouTube. A não ser em alguns canais. Vocês não vão encontrar. Então, irmãos, caducidade da letra. Até hoje existe na igreja, caducidade da letra. E dessa caducidade da letra, as pessoas querendo pregar a palavra de Deus, não tendo a revelação do Espírito, e sim a caducidade da letra, pode se transformar em morte para as pessoas, não em vida. Então Paulo fala, ele faz um contraste entre novidade do Espírito e caducidade da letra. Entende? Mas a novidade do Espírito vem pelas mesmas letras que podem se tornar caducas, velhas ou não. Depende de como você estuda a palavra. Volta. Paulo deixou bem claro no verso 1. Eu vou falar aos que sabem a lei. E a lei aqui não é só a lei de Moisés. É toda a palavra de Deus, é chamada de lei. Paulo, Jesus, João, eles pegam às vezes Isaías, Salmos e chamam de lei. Lei é Torá, é instrução. Lembra que eu falei que é para ficar atento na palavra lei? Então Paulo fala, eu vou falar aos que sabem a lei. E ele sabia que as pessoas, muitas não iam saber a lei, ia ler o que ele estava falando, ia chegar numa conclusão totalmente equivocada, ia concluir, bom, Paulo está falando que a lei é pecado. Por isso que ele já se adianta no verso 7, e fala, que diremos, pois? É a lei pecado? Aí ele fala, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Aí ele vai explicar uma coisa tão linda aqui a partir do verso 7, complicado de explicar, mas tão bonito ao mesmo tempo. Só que vamos voltar, tem que ficar indo e voltando. Você vai ver que essa mesma analogia que Paulo falou aqui do marido casado com a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, essa mesma analogia está em Coríntios, só que não tem a parte espiritual lá. O foco dele era falar mesmo do marido de uma mulher, etc. Aqui ele catou a mesma analogia e inseriu o lado espiritual das coisas, porque Deus mostra isso na palavra. Aqui a gente tem peças, né? Uma mulher casada, um marido, ela pode se tornar adúltera, a lei. Tudo isso daqui, irmãos, tem que ser meditado. Seguinte, fácil de entender. Deus casou com Israel no Sinai. Lá em Jeremias 31 está escrito, eu tomei vocês por esposa, mas vocês transgrediram a minha lei. E Deus não está falando ali da lei de pecados, da lei de sacrifício pelos pecados, etc. Ele está falando somente dos 10 mandamentos. Porque quando Deus casou com o povo, ele ordenou somente as 10 palavras. É o que Moisés falou para o povo. Deus deu para vocês somente as 10 palavras e nada acrescentou. Certamente vocês não estão escutando um barulho extra aí, irmãos, que está um vento assustador lá fora. As plantas, quase que os postes estão tudo balançando também. Tá ventando muito forte, eu não sei se está aparecendo aí. Aí então Deus casou com Israel, irmãos, no Monte Sinai. Só que o que acontece? Israel se torna uma mulher adúltera. Tanto é que depois da divisão do reino em 2 casas, Deus usa um nome simbólico para a casa de Israel e outro nome simbólico para a casa de Judá. E esses 2 nomes também têm revelação para falar de mulheres adúlteras. Era um reino dividido em 2 casas. Então Deus fala como se estivesse falando para 2 mulheres. Entende? E isso era enquanto o marido vivia, porque quem casou com eles foi Cristo. Enquanto Cristo vivia, ela foi de outro homem, aqui o outro homem na verdade era outros deuses, ela é chamada adúltera. E o que acontece? Mulher adúltera, a lei diz não adulterarás, ela foi considerada uma mulher adúltera. Porque ela estava ligada ao marido pela própria lei de Deus, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, além de mim, etc. e tal. Você conhece os 10 mandamentos. Aí no verso 3 diz, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo aí no marido, unir-se com outro homem. Porém, se o marido morrer, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Quem é o marido que veio e morreu? É Cristo, livrando a mulher da lei da primeira aliança. Olha, as pessoas no tempo aqui, como eu já expliquei para vocês antes, queriam praticar a lei de Moisés à risca, mesmo crendo em Cristo.
por falta de conhecimento. Alguns faziam com coisa maligna no coração, se transfiguravam em ministros de Cristo para convencer a igreja que tem que guardar a lei de Moisés. Mas isso era coisa maligna, tem nas cartas de Paulo. Mas tinha os judeus que, com medo de transgredir a Torá, queriam que os gentios que viessem para o Deus de Israel, mesmo que fosse pela fé, teria também que guardar a lei de Moisés, porque está escrito. Só que aí o que acontece? Se alguém é pego em adultério, tem que matar a pedra. Se alguém prega um outro Deus, tem que apedrejar. E vários outros pontos que tem que apedrejar a pessoa. Então, tudo isso, o povo tinha que ser libertado dessas coisas. Naquele contexto, naquele tempo, na dispensação da antiga aliança, isso era necessário, porque o povo era muito rebelde. Mas na nova aliança, não. Fora aquela questão de receber expiação por sacrifício de animais e tudo mais, quando Jesus já estava no céu. Então, a lei que Deus, por intermédio do Filho, deixou a esposa livre, é a lei da primeira aliança. Aí Paulo, no verso 4, diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. É o mesmo, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Quando Paulo fala, vocês também morreram para a lei, pelo corpo de Cristo. Ou seja, vocês estão mortos para a lei. Essa mesma expressão aparece em Gálatas 2. Precisa unir os dois pontos para entender o pensamento do apóstolo Paulo. E os dois, tanto Gálatas 7 como Gálatas 2, tem que ser lidos junto, porque a mensagem é incrível. Só um homem profundo na lei de Deus que iria concluir essas coisas. Aqui, as pessoas pensam que Paulo está falando, vocês não devem mais praticar os 10 mandamentos, porque vocês estão mortos para a lei. Ainda mais quando chega aqui, Paulo está falando da cobiça, né? Vocês estão mortos para a lei. Então Cristo veio, olha só a incoerência, Cristo veio para libertar vocês daquilo que ele, antes de fazer carne, havia prometido que ia escrever no coração. Então, realmente, o que eu faço dentro de uma igreja, aonde um pastor, lá no púlpito, fala que eu sou justificado pela graça e eu não tenho que guardar os 10 mandamentos? Ele é um calvinista e não sabe. Mas por que eu guardo? Como obediência só. Não faz sentido uma coisa dessa. Eu não tenho que ouvir uma coisa dessa, eu não tenho que estar num lugar assim. Eu tenho que congregar, mas não num lugar assim. Entendeu? Isso foi motivo de muita briga para mim. Aí diz aqui, Paulo diz, vocês estão mortos para a lei. Ele não disse a lei está morta para vocês, a lei está morta para vocês. Se Paulo dissesse assim, meus irmãos, a lei está morta para vocês, isso quer dizer que do seu ponto de vista a lei está morta. Não existe mais lei. Não existe mais lei, não faz sentido um negócio desse. Mas Paulo disse, assim também vocês estão mortos para a lei. Paulo está falando do ponto de vista da lei, em geral, eu falo aos que sabem a lei. Do ponto de vista da lei, vocês também estão mortos. Aí Paulo explica ainda, pelo corpo de Cristo. Porque a lei mostrava que Cristo, o Messias, iria morrer, ia ressuscitar ao terceiro dia. Então a lei também vê todas as pessoas mortas pelo corpo de Cristo. Assim, livre da primeira aliança. Porque a lei mostra que todo homem está morto em ofensa e pecado. Mas a lei também mostra que tem homens que morreram pelo corpo de Cristo, que aceitaram o seu sacrifício, que farão parte do corpo de Cristo, sendo a esposa dele. Aí sim, Cristo morre, liberta a pessoa da lei da primeira aliança para um novo casamento, novas núpcias. E um novo casamento traz uma nova aliança, não é? E a nova aliança é os 10 mandamentos escritos no coração, removendo a necessidade de sacrifício de animais pelos pecados, de ano após ano. Assim Deus pega as sombras e transforma em realidade por causa do Filho. Vamos continuar na parte 2, irmãos.